Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast da SH Assessoria em Pauta. Hoje, para falar de um tema muito importante, que é combatendo o assédio sexual e outras violências no ambiente de trabalho, o papel da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e o Dia Internacional da Mulher, aproveitando que estamos no mês de março, e no dia 8 de março comemora-se o Dia Internacional da Mulher, essa data que foi estabelecida pela ONU como um marco pelo direito da mulher, né, da luta em prol dos direitos femininos. Bom, o que vem a ser assédio sexual? Acho muito importante a gente estabelecer alguns conceitos antes de iniciarmos o nosso podcast. Assédio sexual é todo ato de constrangimento de cunho ou conotação sexual, geralmente abordado ali no ambiente de trabalho e geralmente, a pessoa que comete o assédio, ela tem um nível hierárquico acima do assediado ou da assediada. É muito importante a gente estabelecer que, a partir de março de 2023, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, passou a ter uma grande responsabilidade no combate ao assédio sexual. Então, para que a gente possa entender como as organizações estão trabalhando em prol ao combate ao assédio sexual, nós convidamos 2 entrevistados hoje da área do direito, especialistas em direito do trabalho, consultores em LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, em compliance e super atuantes na pasta do empreendedorismo da OAB do Estado de São Paulo. Fernanda Ramos e Renato Melo, muito obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Oi, Karen. Gostaria de agradecer o convite. É sempre um prazer participar de podcast, falar de pautas tão importantes, não é, Renato? Exatamente. Que precisam ser divulgadas, que precisam ser faladas. E é uma pauta incansável, vamos dizer assim, não é? Exato. Obrigado, Karen, pelo convite também. Karen já agradeço. é uma amiga já de longa data. Obrigado. Fez uma apresentação brilhante sobre o Dia Internacional Sobrou da alguma coisa Mulher. para nós? Ah, não. Ela já discorreu muito bem. Engraçado, Obrigada. né, Fê? A gente fica pensando, eu tava aqui olhando e pensando, falei, poxa, Dia Internacional. Eu nunca pensei nessa palavra. Comemora no mundo inteiro. Tem uma esse abrangência dia. mundial, né? Mas olha o que ela Não traz. pode. Ela traz assédio sexual, ela traz o Dia Internacional da Mulher, ela trouxe vários pontos aqui que são super importantes, principalmente no mês de março, onde se comemora o Dia da Mulher, que para mim o Dia da Mulher são todos os dias, né? Exatamente. Desculpa. Eu estou com 2 mulheres aqui, né? Eu acho que nós não temos que comemorar, muito pelo contrário, eu acho que essa data precisa ser lembrada como um reforço, que nós ainda temos muito o que fazer, muito o que brigar e temos muito ainda o que conquistar. Verdade. Exato, verdade. porque, veja, na década de 70 já haviam mulheres batalhando pelos seus direitos de lá, e ainda hoje, né, é perceptível quando as mulheres ainda batalham pelo seu lugar, pelo um lugar de direito igualitário aí, com relação aos aspectos de gênero. Mas eu não quero muito me aprofundar, porque a gente vai falar muito sobre esse assunto, né, esse assunto tão polêmico, delicado e muito importante, não só para a classe feminina, mas para todos. É muito importante que todos saibam, né, da importância dessa temática. E falando dessa importância, trazendo como pano de fundo o Dia Internacional da Mulher, o que vocês, né, atuantes aí da área do direito, acham, né, com relação a essa questão? Quão importante é o assédio sexual a trazermos para essa atualidade, os dias de hoje, esse tipo de discussão, colocando as mulheres como um pano de fundo para essa temática? Bom, vou começar a Manda, falar. com certeza, porque a mulher aqui tem vez, tem preferência, começa, tá tudo certo. Mas primeiro que nós falamos sobre assédio sexual, a gente sempre traz a imagem da mulher. Claro, a mulher sempre é um ponto mais fraco quando a gente diz sobre assédio sexual, mas acontece também assédio sexual em relação a homem, tá, gente? Isso é muito comum. A gente sempre associa, né, cara, assédio sexual à mulher, mas também existe em relação ao homem. Você trouxe uma pincelada sobre o que seria o assédio sexual, que é aquela importunação sexual. É a vontade de querer uma vantagem sexual, seja através de chantagem, seja através de ameaça, seja através de aliciar, passar a mão. Uhum. E a importância disso nós precisamos divulgar, nós precisamos falar, porque as mulheres têm medo. Muito medo. Elas têm vergonha.
Ô, Fê, você sabe que, e eu trago também a Karen nisso também, que muita gente ainda hoje trata isso como mimimi. Que não é, e né? isso é muito perigoso, porque quando você vai para esse lugar, você... Se fecha. Pois é, aí a mulher, eu acho que fica pensando naquela situação do tipo assim, poxa, mas de novo, mas será que eu falo? Será que eu não falo? É como se a culpa fosse dela, Exato, né? Nossa. se sente culpada. Exatamente. Pensa isso. primeiro O que eu também. fiz? Porque em algum momento eu dei a conotação Exato. para ele agir dessa Exato. forma. E outra coisa, né, Fê? E o medo de perder o emprego? Exato. E só um parênteses Não é? aqui, Exato. que você disse em relação à hierarquia no ambiente do trabalho. Mas tem muitas decisões na justiça do trabalho mesmo, entendendo que necessariamente não precisa existir essa hierarquia. Muito bom. Tá, tem várias decisões nesse sentido. Se nós pensarmos no aspecto do crime penal, ele diz que o assédio sexual necessariamente precisa caracterizar a hierarquia Certo. na relação. Mas a nossa justiça do trabalho vem entendendo diferente. De forma- Porque às vezes vocês podem estar na mesma linha de Isso é trabalho ótimo. e você sofreu o assédio. E aí cabe à empresa o dever de fiscalizar, de fornecer um ambiente de trabalho seguro, que nós estamos falando aqui de saúde e segurança em ambiente de trabalho, Sim. que é responsabilidade do empregador em fornecer esse ambiente de trabalho. Com certeza. E o empregador tomando a ciência que o funcionário dele está assediando sexualmente uma colega que talvez não esteja no nível hierárquico, ele tem o dever de tomar uma atitude, de Então, resolver a Ele situação. não pode ser omisso. Ele não pode ser omisso. Por isso que as práticas, a gente vai entrar um pouco mais depois Exatamente. Nas nisso. estratégias. Exatamente. Exato. Precisam, Como as que as empresas empresas- precisam estar ligadas nisso, porque é um assunto que está cada vez mais pulsante. Exato. E elas precisam saber o que fazer. Que ela Precisam responde, tá, Rê? saber. Elas Respondem. na Justiça do Trabalho porque elas foram omissas a uma situação. Então, a empresa responde. Uma vez que aquele assediador estava dentro daquele e ela ambiente. não tomou a e atitude ela não adequada, a devida fechou para os resolver. olhos. Exatamente. Que é o que acontece. Eu vou puxar aqui, Karen, que eu sei que as pessoas e os nossos ouvintes acabam gostando de saber de casos, né, Fê? Você tem algum estudos de caso? caso, né? Exatamente. Isso é verdade. Algum caso de assédio, bullying, alguma coisa que você já tenha visto também? E eu vou falar um caso seríssimo que apareceu no escritório e a pessoa não teve coragem de ingressar com a ação. Ela não teve Tinha coragem. tudo. Tinha todos os argumentos, tinha tudo, mas ela ficou com vergonha da exposição e com vergonha que o marido dela, em algum Olha. momento, achasse que ela deu liberdade para aquela situação. Nossa, aí você já Nossa, coloca mais uma vez é. a culpa, né? Que Exatamente vai isso. se cai sobre a mulher. Exatamente. E aí ela não Vou falar toma para nenhuma vocês. ação. Ela trabalhava numa empresa X e ela foi embora um dia e percebeu o chefe dela. Ela dentro do supermercado sai, tá o chefe dela na porta do supermercado. Quer uma carona? Ela não aceitou a carona. Não aceitou. Ela estava com um problema com o filho doente. O filho tem problema de saúde, o filho doente. E ela falou que precisava de ajuda no trabalho, precisava de uma promoção, porque precisava manter esse filho. Dentro da empresa, passado dias, ele foi assediando. Ele convidou ela para ir para um motel. Nossa. Fora as mensagens, tá, gente? De Aham. texto aqui. Sim. Tô resumindo, porque Sim. assim, Várias foi evidências, muito várias triste. provas. Foi muito triste. Várias evidências, várias provas. Ele convidou ela para ir para um motel. Ela falou, não vou para um motel com você. Você vai. Você não quer que eu te ajude com seu filho? Ah, Eu meu te ajudo. Deus do céu. Eu sustento. Eu pago todo o tratamento do seu filho. Desde que você vai tenha um pro relacionamento sexual comigo. Ela falou, jamais. Eu não vou me prestar um papel desse. Ela falou assim, eu vou contar para sua esposa, porque a esposa trabalhava com o marido. Na mesma Ele falou assim, se você contar, eu vou dizer que foi você que deu em cima de mim. É isso, É sobre isso. entendeu? E aí a mulher vai acreditar em quem? No marido. Com Com certeza. certeza. Com O que certeza. ela fez? Ela contou para a esposa. E aí... A esposa, não, fica calma, eu vou conversar com ele, não faça nada, não é bem assim. Bom, a esposa não tomou atitude, ela saiu da empresa, resumindo, ela Saíram não teve... com ela ou ela saiu? Ela saiu, Tá. porque não tinha... A mulher não mandou ela embora, com medo que ela fosse Entendi. entrar com com a alguma ação, ação, da coisa. represália. Certo. Manteve ela, mas ela falou, eu não aguentava mais aquele ambiente. Sim, ficou Eu não um tive ambiente. coragem de contar pro meu esposo. Falei, nós vamos ingressar com uma ação. Tem tudo aqui, os WhatsApp, as conversas, tem tudo. Sim.
E ela tinha testemunha quando foi, que chamou na sala para chamar para ir pro motel. O jeito que ela saiu da sala transtornada. Tinha as testemunhas no trabalho. De perceber o jeito que ela saiu da sala. Falou, eu vou de testemunha para você no processo trabalhista. Entre com uma ação. Ô, Fê, eu acho que a mulher, falando pra Karen também, deve se colocar até em uma situação assim, será que eu que em algum insinuei, momento. Não é? Também que é isso. Não é? Será que foi minha roupa? Exato. Será que foi meu batom? Será que Exato. foi o jeito como eu me posicionei pra falar Será que eu tenho com que me aquela pessoa? comportar? Não Por é? quê? Não é Porque era o situação medo chata. dela, né? Como Exatamente. se ela tivesse dado. Vamos voltar que nós vivemos em uma sociedade que ainda muito se valoriza esse patriarcado. É sobre isso, gente. Enquanto nós não mudarmos essa história culturalmente, é um problema cultural, a mulher se achar culpada. Sim, exatamente. Ô, Fê, você tocou em um ponto e a gente... Pessoal, a gente fala Fê, tá? Doutora Fernanda. É Fê. É que aqui todo mundo é de casa. Exatamente. Você tocou em um ponto importantíssimo, que é sobre a ação em si. Veja, ela pediu para sair, mas ela não perderia os direitos dela de mover uma ação. Que ela não fez. E ela poderia fazer até uma rescisão indireta. Exatamente. A gente pode falar sobre isso um pouco, né? Porque que acontece? O empregado pode entender como um motivo de uma rescisão da empresa, a empresa deu causa para uma rescisão, e um dos motivos é assédio. Sim. O artigo 483 da CLT traz lá diversos requisitos, onde o empregado pode entender, não quero mais essa relação de trabalho, porque você me deu motivo para rescindir, e eu vou receber todas as minhas verbas trabalhistas. Recebe tudo. Como se eu tivesse sido dispensado. O artigo da CLT traz essa previsibilidade da rescisão indireta. Então, você que está aí, você sofre assédio sexual. Vamos falar também do assédio moral. Inclusive, é até uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Exatamente. Quais seriam as outras formas de violência no ambiente de trabalho? Porque a gente, óbvio, o nosso foco aqui é o assédio sexual, mas quais seriam também as outras, né, formas? Vamos lá, pegando um gancho já nisso. Cobranças excessivas, existem muitas ações de banco, por exemplo, bancárias, de bater meta, pressão, aquela coisa que você precisa fazer. As pessoas adoecem muito, as pessoas adoecem muito, é verdade, vira o burnout. Cobrança, assim, um desmerecimento, não pela capacidade técnica, mas palavras assim, você é burro. Você é incompetente. Olha só, algo que pega pessoal, Exato. que você nada tem capacidade técnica. Você não tem capacidade técnica. E você tá lá fazendo. A pessoa, ela não te chama para dar um feedback. Ela não te chama para, então, me ensine esse trabalho. Não. Tudo tá errado, é aquela pressão psicológica. Veja, a pessoa tá anos na empresa, tá tudo certo, mas nunca tá certo. Não. Sempre tem um chefe falando que você tá fazendo errado. Tudo isso é uma forma de violência também. Podemos falar também, ou excluir a pessoa. Total. Eu não passo nenhuma atividade, eu não passo nada que ela possa entregar. Eu excluo ela como se ela não estivesse no ambiente de trabalho. Nossa. Uma equipe com 10 pessoas. Eu só vou dar o melhor cliente para aquele, aquele outro ali, eu não gosto dele, então eu vou excluir ele. Entendi. Então, existem várias maneiras de violência psicológica e hoje ainda está muito em alta, ainda mais, né, os estudos e tudo mais já vê que depressão não é brincadeira, assédio não é brincadeira, essa questão psicológica. Posso trazer até um exemplo de assédio moral, que foi uma coisa que me marcou bastante? Teve um cliente que ele era cabeleireiro e ele era portador de HIV, ele era soro positivo. Aí, a dona do salão de cabeleireiro que ele trabalhava descobriu, porque ele ficou internado, ele teve que mostrar que ele era portador de HIV. O que ela fazia? Marcava, a agenda dele estava lá, de profissional. Ela não dispensou, porque poderia ser uma dispensa discriminatória. Exato. E já tem súmula, o tribunal já pacificou sobre isso, e quando certo tipo de dispensa, entende-se como discriminatória. O que ela fazia? Tem horário com o fulano de tal? Não tem, a agenda dele tá cheia. A agenda dele vazia. Isso é um assédio moral. Excluiu exatamente. Ele não tinha ninguém para atender o dia inteiro. Para que fosse uma forma de que ele saísse do salão e ela não o dispensasse. E aí nós ingressamos com ação porque a recepcionista era amiga dele. Testemunhou. E ela falou, olha, a sua agenda, quando liga alguém, ela falou que é para colocar outros cabeleireiros antes, não você.
Nossa, isso é um assédio moral. O que ela fez? Triste. Ela deixou ele de lado para que não tivesse cliente, para que ele falasse, olha, aqui não tá dando mais dinheiro, eu vou sair daqui. Desse salão. E geralmente eles recebem por comissão, né? Então, exatamente isso. Nunca... É um assédio moral. Total. Questão de raça também. Raça. Discriminação. Muito em alta. Precisa falar, e não é um mimimi, a gente precisa falar sempre disso, Eu né? também acho. Questão de gênero, homem, mulher, questão de... não é opção sexual, né? Mas a questão do gay, da lésbica, do simpatizante, enfim, tudo isso tá em alta, a gente precisa falar... Tudo isso é fator de discriminação, assédio, tudo isso entra aqui, né, Fê? E pensando, quando ela falou em né, LGPD, bullying, total. é até importante falar que na entrevista de emprego, você não pode perguntar opção, né, sexual. Religião também. Antecedentes criminais. Antecedentes criminais depende até da função da pessoa. Ela vai lidar com dinheiro, ela vai lidar com cargo de segurança, depende da função. Né? Precisa depender da função. Tem que ter justificativa para isso. Não é porque é a minha cor, onde eu moro, de onde eu venho, né? Lá do bairro periférico. Deixa eu ver se eu uso antecedentes. E voltando para a nossa pauta da mulher, eles perguntam assim... Você pensa em ter filho antes, logo? A questão do filho, você né? Já tem filho, você quer ser mãe. Você quer engravidar? Muitas pessoas que são amigas, colegas de trabalho, muitas vezes até falam, gente, eu não consigo fazer uma entrevista, não consigo passar, porque entra no assunto filho. Porque isso, cara, eu vou te dizer... Problema da equidade de gênero. Porque quando eles pensam na mulher, por que eles não trazem mulheres para grandes cargos de liderança? Porque eles vão ter que treinar, eles vão ter que disponibilizar curso, treinamento, tempo. E o receio deles é, eu investi nessa profissional e agora ela larga tudo para ter filho? É um dos pilares. O filho vai ficar doente. Do problema da equidade de gênero. Levar ao médico. Vai começar e geralmente é a mãe. Exatamente, né? É muito triste, é um dos motivos que mulheres não conseguem estar em cargos de liderança. Esse é um dos motivos. E o triste é que, assim, a gente vê, e desculpa os meus colegas homens, mas que as mulheres, elas dominam muito bem esses espaços de liderança. Muito bem mesmo, assim, de capacidade técnica, de jeito e etc. E todas as qualidades possíveis. E que as mulheres estão conseguindo tomar esses espaços. Quando é dada oportunidade, exatamente. Certamente ainda falta muito, mas a gente brinca, as mulheres ainda vão dominar o mundo, né? Exato. Porque assim tem o jogo de cintura da mulher. É natural. Como ela lida com diversos universos, com diversas jornadas durante o dia, ela consegue trazer isso muito bem para o ambiente do trabalho. É verdade. Então ela tem esse jogo de cintura, ela tem a flexibilidade. O homem é um pouco mais radical. Pão é pão, seguro, manteiga, ele é isso. Ele é mais seguro naquele aspecto de ser o provedor, né? Que é o que fala lá na Bíblia. A gente tá até falando sobre isso. Mas voltando aqui a nossa pauta, senão a gente vai falar... Então, assim, pode sofrer o assédio sexual, que tenha a conotação, que tenha o interesse... no sexo, mandando vídeo, piadinha, passando a mão, com dupla intenção, convites. Certo. E isso com reflexo na Justiça do Trabalho, o assédio sexual, pedindo uma indenização por dano moral. Exato. Certo. Mais uma coisa importante também, quem compartilha, por exemplo, vídeo que alguém gravou de alguém ali, ou nu ou tal, e vira uma piadinha e tudo mais. Se você compartilha nesse ambiente também com outros colegas, todo mundo cai no mesmo balaio, viu? Com certeza. Então, tome cuidado nos grupinhos pra você. Exatamente, assim... Desculpa aqui, mulher, mas olha que gostoso. Vai lá, tirar foto da bunda da mulher e compartilha com os amigos que tem. Tem lá o grupo dos homens, sempre né? Sempre tem dentro dos ambientes das olha isso daqui, olha o peito dela, gente, como tá hoje. São parentes. Viu, pessoal? Muito cuidado com os grupos do WhatsApp dentro das organizações. Não foi no ambiente do trabalho, mas olha o que o rapaz no elevador, a importunação sexual, no elevador, acabou ele passou a mão na bunda da mulher. Gente, que loucura. Um executivo da XP. Nossa. Encontraram a pessoa? Encontraram, ele foi dispensado. E com toda a razão. Não pelo tá amor vendo? de Deus. E foi fora do ambiente de trabalho. Fora do ambiente de trabalho. Mas vê como reflete. No elevador, ele não conhecia a mulher. Ele se achou no direito de ir lá e passar a mão na bunda dela. Depois ele saiu correndo. Que é isso? Acabou de acontecer, foi. E sabe o que ele falou? Que ela quis se promover com o vídeo.
Se promover não, querido. Vendo? Ela quis conscientizar que isso acontece. Gente, se promover com vídeo. Ela quis se promover. E ela pegou o vídeo, provavelmente, da câmera. Do próprio elevador. Ela quis se promover como? Ela quis se defender, se resguardar de atitudes como essas. Pois de uma violência. Total. Exato. Que absurdo. Não foi no ambiente do trabalho, mas pensando em como isso reverbera, como isso é chega. A sociedade. E se nós perguntarmos assim para diversas mulheres, com certeza elas já tiveram algum episódio na vida. Por exemplo, eu pegava trem, né, para me deslocar, e na estação Presidente Altino, de manhã, aquele trem absurdo, de cheio. Aquela linha de é horrível. Quando você vai entrar, você não consegue saber quem tá atrás, quem não tá. E tem muitos episódios nos trens, né? Moça, alguém tá encostando. E foi uma coisa mais ou menos assim, aquele moço tá muito perto de você. E, graças a Deus, ela me avisou, deu tempo de eu me afastar. Mas a pessoa já estava ali num posicionamento totalmente de um assédio, né? Sim. Obviamente. E aí eu consegui me desvencilhar daquela situação. Mas olha, acontece muito, e ainda que você teve uma outra mulher que viu e me ajudou. Que viu e ainda falou. Me orientou. Porque geralmente a situação é tão esdrúxula que a mulher fica paralisada. E ela não sabe como agir, porque tá acontecendo, para que lado eu vou, o que eu faço. Paralisa, né? Paralisa. A moça do elevador, eu acho que pelo vídeo lá, ela ficou meio... Ela não entendeu, ela falou, mas sem reação. Ficou sem reação. Porque é isso, né? Você fala... Você não espera, comigo, né? Você se sente tão fragilizado. Exatamente isso. Mas enfim, né? Voltando aí pra nós. Vamos passar para os próximos assuntos. Gente, questão da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu tenho certeza que vocês devem ter aí um grande contato com esses profissionais que têm um grande papel agora dentro das organizações de promover essas temáticas com relação ao combate ao assédio sexual. Quão é importante essa abordagem dos cipeiros dentro das organizações? Primeiro, quando a gente fala CIPA, é importante falar que é acidente e assédio, né? Exato, e as mudou. doenças, mudou, né? As doenças, os acidentes e assédio sexual a partir de março, que foi o marco legal que a NR5 estabeleceu para as organizações. Exatamente. Então, todas as organizações, a partir de março de 2023, têm por obrigatoriedade... Tem que ter um número mínimo, né, de funcionários. Que ter a CIPA, exatamente, que trabalhem com a temática de assédio sexual. Não se esqueça, a SH Assessoria com certeza ajuda vocês aí a implementar, treinar o pessoal, enfim, mas como é importante, gente, trazer os cipeiros aí, a CIPA, para essa promoção, né? Você sabe, Karen, que essa questão, ela é nova, né? Como você bem colocou, é desde 2023 que trouxeram isso para dentro da CIPA. E, inclusive, a gente encontra alguns cipeiros que falam assim, meu Deus, mais uma e atribuição. Mais uma gente, né? Colocaram. Exato. Mas você tem 12 meses depois, né? É isso. Eu trouxe o artigo de lei aqui pra gente ler e falar um pouco sobre ele, tá bom? Então, pessoal, a Lei 14.457 de 2022, que fala sobre, primeiro, o programa Mais Mulheres, é aí que ele traz depois sobre esses assuntos. Então, eu vou ler o artigo primeiro. Ó. Fica instituído o programa Emprega Mais Mulheres, destinado à inserção e manutenção de mulheres no mercado de trabalho por meio da implementação das seguintes medidas. Então, eu achei interessante trazer isso, porque você vê como é uma lei que vem falar para mulher. Exato. Né? Ela já vem com esse caput, que é o primeiro artigo, ele tem vários artigos, mas o primeiro artigo ele já tá falando, olha, é para mulher isso daqui. Então, mulherada, até que enfim, né, começaram a legislar especificamente para mulheres. Como bem disse a Fê, assédio acontece, inclusive, de homem para outro homem e tudo bem. Mas o foco aqui são as mulheres e a lei é para isso. No inciso 6 desse artigo 1º, ele já fala prevenção e combate ao assédio e a outras formas de violência no âmbito do trabalho. Então, vê que ele já vem trazendo que este programa é para combater o assédio. Sim. E ele fala, eu achei muito importante, Fê, outras formas, tantas outras que nós já falamos. Exatamente. Aqui. Não é só
esse tipo de assédio. Quem fala assédio, todo mundo pensa no aspecto sexual. Tem o moral também. Tem muita coisa aí que a gente já falou. Sim. E aí vem o artigo 23 dessa mesma lei e fala, olha, para a promoção de um ambiente laboral sadio, seguro e que favoreça a inserção e a manutenção de mulheres no mercado de trabalho, as empresas com Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio, a CIPA, que hoje é CIPA mais A, certo? É isso. Deverão adotar as seguintes medidas, além de outras que entenderem necessárias, com vistas à prevenção e ao combate ao assédio sexual e às demais formas de violência no âmbito do trabalho. Então, primeiro, inclusão de regras de conduta. Regimento interno, então, né? As empresas hoje precisam fazer, vejam, é lei. Código de conduta. Hoje as empresas precisam fazer. Então, inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência. Inciso 2, fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias. Aqui é um problema. É um baita de um Porque quando problema. fala que receber denúncia, quem vai receber essa denúncia? Geralmente, precisa ser um canal neutro, como nós falamos aqui nos bastidores. É o bendito canal de ouvidoria, Exato. né? Aí E que não pode virar um canal de fofoca. Exatamente Importante. isso. Exatamente. Deixa eu só passar os outros dois incisos, aí a gente já entra nisso. Inciso 3. As empresas precisam fazer inclusão desses temas, pensando nessa prevenção e o combate. E no último inciso aqui, inciso 4, tem que ter a realização de, no mínimo, a cada 12 meses de ações de capacitação. Então, veja como a lei é tão completa, Fê, que ela traz tudo o que a empresa hoje precisa fazer por meio da CIPA, porque tá dentro hoje, né, da CIPA. Precisa promover isso tudo e ainda a cada 12 meses tem que falar com todos os empregados, sim, sobre esses assuntos. E evidenciar, né? Que realmente, exatamente. Precisa fazer, talvez, uma lista de presença, talvez um certificado, enfim. Precisa treinar os empregados sobre esses assuntos. E aí, o que a Fê estava falando aqui em relação ao canal de denúncia, eu acho que é o ponto mais frágil disso tudo, por conta de não virar um canal de fofoca. Exatamente. Né? Quem é que vai atender essa ligação, ou que vai ler essa denúncia, ou que vai receber? Pensou? A pessoa vai lá e faz uma denúncia, daqui a pouco tá todo mundo comentando. Não tem sigilo. Não tem sigilo, né? Então, esse é o ponto mais... E o que eu posso trazer para vocês é o seguinte, quando a gente pensa em empresa, como eu já disse, ela precisa pensar no papel, o impacto dela na sociedade. Não é só fomentar o emprego, gerar renda, não é isso. Ganhar o impacto dinheiro dela, a história que ela vai deixar na sociedade. O tipo de cultura que ela vai promover. O tipo de cultura da empresa. Exato. Então, antes mesmo de ter a CIPA, ter mais um AI sobre assédio, muito eu já trabalhei sobre isso quando a gente faz os regimentos internos das empresas. Sim. Talvez eu acho que eu nunca tinha falado isso em podcast nenhum, tá? Sobre assédio sexual. Primeira vez que eu vou abrir isso. Até porque é uma forma cultural que eu trabalho desde sempre, de já trazer isso para dentro das empresas. Quando eu tinha 17 anos, eu era estagiária. Meu primeiro estágio não foi nem de direito, que eu fiz antes um curso técnico em... Conta, Fê. Eu fiz um curso técnico em computação, desenvolvimento de sistema, e eu trabalhei desenvolvendo um sistema. Nunca falei isso assim para ninguém. Exclusivo, coloca aí na tela. Eu tô dizendo isso porque as pessoas têm vergonha. E na época... porque eu tinha 17 anos de idade. Sim. Eu fui assediada sexualmente. A pessoa passou a mão na minha perna. No trabalho? No trabalho, no ambiente de trabalho. Eu não tive coragem de falar, eu saí do estágio. Nossa. Foi a sua reação? Foi a minha reação. É isso que nós falamos. Eu saí do estágio, eu fiquei chocada com a cena, com a situação. Eu fui explicar para ele como funcionava o sistema que eu tinha desenvolvido. Nisso senta e explica, porque era um sistema no computador, vai explicando, tá explicando, ele começou a alisar a minha perna, eu levei um susto, eu não esperava aquela reação, eu me levantei, saí e nunca mais voltei. Fui pro meu chefe, falei que eu não voltava mais, que não... Você contou pra alguém na época, tipo assim, pra mãe? Não, né? Não. Geralmente hoje, a mulher não hoje, conta. porque acho que esse assunto, mas geralmente... e que nós estamos falando no podcast...
especificamente sobre isso. Porque geralmente a gente grava podcast, a gente fala diversos assuntos. Mas como eu estou trazendo a importância, a pessoa não ter coragem. E no momento, talvez também, eu tinha 17 anos de idade, eu saí do trabalho, eu nunca mais voltei. Foi a sua maneira de se defesa. proteger. Exatamente. E isso ficou embutido, tanto que culturalmente a minha forma de trabalhar sempre nas empresas já foi trazer dentro de regimentos internos tudo relacionado a assédio, a punição, como tem que agir, como não tem que agir, treinamento, antes mesmo da CIPA trazer esse assunto. Você já tinha isso Eu já tinha isso culturalmente, a minha forma de como trabalhar por causa de uma situação. Você percebe muita resistência? Às vezes eu vejo, quando vai colocar em regimento interno esses assuntos, de gente, às vezes, que dá uma torcida. Muito. É necessário? É necessário. Mas hoje não mais. E olha que tem lei, né? Tem NR5, tem tanta coisa. Hoje não mais. Mas antes, muitos anos que eu já trabalho com isso, sim. Não. Principalmente numa empresa que era muito dominada por homens, você percebia que... Não, mas isso não precisa. Não, precisa. Você nunca sabe o que vai acontecer. Exatamente. É uma forma de se proteger, né? Exatamente. É a segurança jurídica da empresa. Que a empresa precisa fornecer um ambiente de trabalho sadio, saudável aos seus funcionários. E o que a CIPA, né? A importância da CIPA de... abarcar mais esse tema, né? Porque assim, é mais uma responsabilidade, porque a CIPA já tem várias outras. Né? Exatamente. Então, mais esse tema de tanto peso e responsabilidade, aonde que a empresa ela vai sentir isso? Ela vai sentir no bolso lá na frente, se não fizer isso, ia acontecer. Sim. Porque as multas, as indenizações estão sendo pesadas, certo, Fê? Sim. Então, precisa, gente, só pra gente ter essa, né, levar pro nosso público. Eu vou te dizer, por exemplo, antes de vir aqui pro podcast, eu pesquisei um julgado que teve, como eu falei, do assédio sexual, necessariamente não precisa ter o papel hierárquico, a indenização de dano moral, o assédio sexual gerou um dano moral, foi de 20 mil. Então, tudo depende da situação. Certo. Esse meu cliente que não foi assédio sexual, foi o dano moral por ter constrangido a agenda, nós conseguimos 30 mil. E falando nisso, eu tenho um outro caso também. Diga. Não foi de assédio sexual, foi de dano moral. Eu acho que eu acho que eu sei o cara. Vamos, fala Aqui era uma grande executiva que era portadora de HIV. E aí ela ficou internada. Ela teve que mandar informações sobre o plano de saúde dela. E aí descobriram que ela era portadora de HIV, grande executiva. Não estou falando de cargo, não. De nível altíssimo. E aí, no âmbito de engenharia, tá? Que é um âmbito completamente machista. Totalmente. Desculpa dizer, mas é. Mas é. Errada? Essa, Karen. A Karen conhece. Então, aí ela teve que passar para o pessoal do RH, para o departamento específico, as informações para o plano de saúde. E ela teve que dizer que ela era soro positivo. Pronto. Caiu aonde? Na Rádio Peão. Todo mundo da empresa ficou sabendo. Que absurdo. Pensa aí no LGPD, no compliance. Sim, compliance severo. Exatamente isso. Aí eles começaram a dar metas para ela inalcançáveis. Nossa, que absurdo. Além da meta ser inalcançável, a operação dela mudou de uma forma e ela não estava entendendo. Uma colega dela de trabalho abriu os olhos. Falou, olha... Tá acontecendo isso. Aconteceu isso. Parece que você mandou documento seu, que você é portadora de HIV. Todo mundo da empresa está sabendo. Foi linda. Foi uma indenização linda. Eu imagino. Eles não deixaram nem julgar. Eles distribuem. Aí quando me veio essa ação... Tem essa também, a imagem que a empresa ela vai passar. Se isso cai na mídia, o preço que ela vai pagar é muito mais alto. Não é empresa pequena. Entendi. É empresa grande. Às vezes, dependendo que for assinar até termo de confidencialidade, exatamente. Né, Tanto que quando teve depois o acordo, eu falei, depois vocês me contratam para fazer todo o regimento interno, o termo de conduta, o LGPD da sua empresa. O canal de ouvidoria, compliance. O LGPD da sua empresa, porque, pelo amor de Deus. É lei, né? Olha isso, vazou. Na assinatura do e-mail já tem que ter lá, né, algumas frases. LGPD. Posso falar? Eles não deixaram sequer ter a audiência. Porque não tinha como, gente. Entendi. Ficou era muito causa feio. ganha.
posso falar que nós ganhamos um valor bem considerável. Eu imagino. Bem considerável. Foi uma rescisão indireta, Fê? Não. Ela continuou trabalhando? Ela era PJ, né? Porque grandes cargos eles colocam como PJ. Sim, pelos encargos. Aí ela era PJ, aí ela pediu para entrar com uma ação, ela saiu da empresa, pediu o reconhecimento do vínculo e junto nós pedimos o reconhecimento desse dano moral, pelo assédio moral que ela sofreu. Agora, um ponto importantíssimo para a gente olhar para esse caso, veja, vai que o dono dessa empresa, por exemplo, ele nem está sabendo, né, disso. Porque ele está lá na ponta. Ele está lá na ponta. Mas olha a importância e o quão prejudicial não ter um treinamento adequado nessa empresa. Um regimento interno. Com certeza, um código de conduta que estabeleça as regras, a política da empresa. Porque foi lá na ponta alguém do RH que vaza esse dado. E com certeza com algum tipo de piadinha. Olha, fulano de tal. Nossa, olha o que ela tem. E assim, coloca a pessoa num lugar que ela jamais poderia estar. E como se tirasse a credibilidade dela. Com certeza, porque foi o que fizeram. Uma coisa que não estava interferindo em nada o trabalho dela. Das atividades laborativas. Exatamente, a mente, a capacidade, o cargo que ela estava, nada. Agora pensa. Que absurdo. Os profissionais que recebem no canal de denúncia ou que vem a informação de um assédio sexual, eles não podem divulgar dentro da empresa essa informação. Eles precisam fazer a apuração interna com os profissionais qualificados para isso, né? Porque existem até empresas próprias que fazem esse tipo de apuração. Exato. E não pode contar para todos os funcionários. Não. Olha, apareceu no canal de denúncia um assédio sexual. Não, e nem só isso. Você tá sabendo que fulano... Você tá sabendo? Porque é isso que acontece, pode, tá? gente. Tô mentindo? Não, é absurdo. É isso que acontece. E não pode, infelizmente, é isso que acontece. E essa questão, né, da doença, no caso dela, né? Soropositiva, até o CID, lá quando tem o atestado, ela tem o direito de não colocar. De não colocar, sim. Né? É um direito, porque é sigilo médico, paciente, médico. Então, assim, nem o RH poderia... Ah, não, mas qual que é o seu CID? É que realmente foi uma questão aí de plano de saúde que ela teve. Infelizmente, tiveram acesso aí à doença dela. Mas aí eu digo o seguinte, por que a empresa também não pensa, quando ela faz um regimento interno, que as informações, para ela também não ficar tão exposta, as informações que vai para o plano de saúde, ir direto para o plano de saúde, não passar por algum departamento da empresa? Geralmente é quando tem saúde ocupacional. Exato. Saúde ocupacional, exatamente. Médico, e não passa para nós, exato, né, no caso porque da empresa. Pensa, a responsabilidade que você fornece o plano de saúde, mas você traz informações da pessoa. E nem só isso, né? Pessoa é a família, né? Porque os planos também você pega, você vem a esposa, o esposo, o filho, marido. Todo, é muita informação. São muitos dados sigilosos. O que é importante, ali. Essa pessoa que pega esse tipo de informação sigilosa não pode usar nem o mesmo lixo que as outras pessoas. Sim. Vamos pensar. É verdade, como descartou lá. A história da Lava Jato, não foi que jogou papel no lixo, as informações, deu origem tudo na Lava Jato? Gente, veio a informação do funcionário, um e-mail, eu fui, joguei no lixo, alguém pegou? Vazou. Já vazou. Então, quando a gente fala principalmente em assédio sexual, precisa tomar esse cuidado. E a CIPA precisa estar cada vez mais preparada para poder receber isso. Como é um tema novo, de uma lei nova, então o CIPA, né, os cipeiros aí, fiquem atentos para poder instituir, treinar, participar de treinamentos, entender como que vai funcionar isso dentro da sua empresa, porque em algum momento vai acontecer. Vai. E pensar até no acolhimento. Que eu ia falar agora, porque a pessoa, ela tá sofrendo, e elas, muitas vezes, qual é o recurso dela? Qual é a forma de proteção? Sair. E é um profissional capacitado tecnicamente para atender a empresa, mas está saindo porque não tem acolhida, entende que aquele ambiente eu não me caibo aqui mais, né, nessa empresa. Eu tenho um caso também de uma empresa que estava despreparada para essa situação. Um dia uma cliente minha, ela me ligou chorando, aos prantos. O que foi? Ela nem conseguia falar direito. Ah, sabe o que é, doutor? Eu cheguei na empresa e fui desligada. Ela estava um pouco mais de 10 anos. Assim, passou por todos os departamentos, só confiança, direto com a dona, tratava tudo. Falei, mas o que aconteceu? Ela falou assim, eu cheguei,
Aí me chamaram na sala, aí ela falou assim, tudo bem, poderia falar assim, olha, você está sendo mandado embora por baixa produtividade, ou faz muito tempo que está aqui e tudo mais. Não, disse que a moça do RH chegou e falou assim, olha que absurdo, Fê. A gente tá te mandando embora. Ai, que medo. E eu preciso te falar o porquê. Ai, deu medo, né? Fala. Eu tenho medo. Fala, né? Tá bom, fala o porquê. Aberração jurídica que vem. Não, ela falou assim, você foi acusada de racismo. Vai vendo. Ela falou, tá, cadê? Né? Cadê, então? As evidências, né, que eu fiz. Ah, não, eu nem poderia falar, mas a empresa vai pagar tudo certinho os seus direitos. Ó, então não falasse. Não assim, deveria ter falado. Não, primeiro, gente, pelo amor de Deus. Se vai demitir alguém e você tem as evidências e tem tudo certo, os treinamentos, a CIP, tem as evidências, é justa causa. Correto, Fê? Concordo. Pensa tipo o seguinte, assim, o poder diretivo do empregador, ele pode dispensar o seu funcionário. Se for sem justa causa, ele paga a rescisão, paga a multa de 40%, acabou, ele não precisa justificar o porquê ele está dispensando. Por isso. Justa causa, sim. Preciso provar a justa causa. Isso. Aí isso, pegou na cabeça dela, óbvio, ela tinha acabado de sair, ela quis entender. E é o direito dela. E ela falou assim, doutor, não existe. Eu nunca fiz isso. Agora então, se eu tô sendo acusada... eu quero que me prove. Acusação também de falso crime é crime. É crime. Entendeu? Eu não posso chegar aqui somente acusar e ser uma mentira. Eu vou responder por isso também. Aí o que nós fizemos? Falou assim, não, então vamos apurar. Aí eu mandei um e-mail para a empresa. Aí o advogado deles entraram em contato com a gente. Vamos tomar um café? Vamos. Aí, a todo o momento, ele falava assim, não, mas a dona, e falava o nome da dona, gosta muito dela. Eu falei assim, doutor, mas olha o que foi falado. Não, mas a dona, ela não tá sabendo disso. Ela não queria assumir que o funcionário teria, para dispensa, usado esse argumento. E no final, ele falou assim, doutor, deixa eu falar a real. A gente entendeu lá que parece que foi uma picuinha de quem entrou de não gostar dela, de ter algum embate. E vamos fazer o seguinte, a dona quer muito conversar com ela, sim, até para pedir desculpa, porque era uma relação de 10 anos. Tempo. Não tem como fazer agora, mas eles vão dar um tempo, esperar a poeira baixar. Vai mandar essa funcionária depois embora e vai voltar. Hoje a minha cliente voltou. Já tá trabalhando lá de volta. Mas veja, e aí o que eu quero pegar nisso? Desdobramento disso. Todo mundo sem qualificação para receber a história, para tratar aquilo. Para dispensar a funcionária com uma justificativa. Olha o prejuízo inverso, porque nós não entramos com a ação, mas também geraria um dano moral pela falsa acusação. Sim. Pensando bem, total. Vamos trazê-la de novo. Porque não tinha base, era mentira. Sem fundamentação. Tinha testemunha. Aí você já vendeu, olha, faço um regimento interno, faço um treinamento. A gente faz uma palestra, a gente treina. Nós treinamos, vendemos treinamentos. Porque precisa, né? Por isso que, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se pega uma pessoa com raiva nesses canais de denúncia que só quer ferrar o outro ou puxar um tapete, porque vai acontecer, gente. Vai acontecer. Tem que ter filtro e pessoas preparadas mais uma vez para receber. Por isso que as regras muito bem traçadas e desenhadas de todo esse processo, a gente até fala de instituição de comitês específicos para analisar isso. Concordo. Não pode ser aleatório. Não pode ficar num público que a gente já sabe que é direcionado. Por exemplo, a alta cúpula da organização. Muitas vezes a alta cúpula tá envolvida nas denúncias. É o próprio assediador. Então, como que eles vão lidar com isso? É o próprio assediador. Eles recebem a denúncia. Tem que ser um canal neutro, de fato. Importante a gente falar também, quando nós falamos aqui em assédio sexual, a pessoa responde criminalmente. Sim. É tipificado lá no Código Penal, é crime, além
pensando no ambiente de trabalho, corporativo, mas no corporativo, a empresa também, na justiça CNPJ. do trabalho. Importante. Ponto importantíssimo, Fê, porque uma coisa ela não anula a outra. Exato. Veja, vai ter as indenizações trabalhistas, mas criminalmente a também pessoa segue. também vai responder. Isso, também segue. É importante, mulherada. É no CPF, né? O crime é no CPF e por estar dentro do ambiente corporativo tem o CNPJ que vai. Triste porque muitas das vezes nem chega no penal, né, Fê? Muitas das vezes não chega. Não tem coragem, né? Tá, entendi. Entendeu? A pessoa que sofreu a própria assédio. mulher de se expor, ainda bem que hoje, né, assim, a gente pode até falar um pouco já, delegacias das mulheres, que também já é um local de acolhimento, para que elas possam tem onde recorrer, tenha coragem, precisa ter coragem e ir atrás desses canais. Inclusive, eu estava até falando com a Fernanda, né, antes de você chegar, que tem onde eu posso ligar, para onde tem o Disque Denúncia, que é o 190 mesmo, e as delegacias regionais das mulheres em cada cidade. Exato. Você sabe que até, assim, eu vou fugir um pouco do tema, mas eu só quero trazer que as leis estão cada vez melhores e pensando em toda essa questão de violência, que até hoje o síndico, ele tem esse papel e os vizinhos de fazer denúncia. Sim. Se tiver briga, porque antes aquela história de briga de marido e mulher que ninguém mete a colher. Mete sim. Agora acabou. Pelo menos em São Paulo, se tiver omissão de síndico, e aí ele isso responde. cai direto pro síndico de saber que teve uma briga, ou que tá rolando alguma briga e não, ele vai responder por bom isso. você porque falar ele isso. Já responde, ele vai né? Civil, criminalmente, exatamente, administrativamente, exato. Pela gestão do condomínio. E agora por isso também. Então, brigas de casal, brigas que tem, que geralmente é briga de casal. Sim. Que existe, começa né? com uma briga de exatamente. casal, né? E geralmente também é o homem querendo bater em mulher, alguma coisa. E eu já vi casos de muita recorrência, assim. Mas vamos lá. O 83B ali, isso é dia sim, dia não. Assim, vira uma coisa... Comum, né? É comum. Eles comum, brigam. Gente, não é comum. Não é comum. E não síndico, fique atento que em São Paulo, agora você tem a obrigação de denunciar. A obrigação, senão você vai ser conivente, pode responder criminalmente. O que eu trago com isso é ver que as leis estão cercando e estão tentando proteger cada vez mais as mulheres. E é o nosso papel também ficar de olho nisso. Sim. Fiscalizar, olhar, ajudar. Viu uma mulher em situação de vulnerabilidade, de alguma situação assim, poxa, todo mundo pode naquele momento... Né, sabe o que é importante falarmos? Porque a prova é difícil do assédio sexual. Importante, Fê. Como ela prova? Como eu provo isso? É a minha palavra contra. A prova é uma coisa difícil. Então, ela guarda e-mail, ela guarda o WhatsApp. Tá com a câmera, percebeu qualquer coisa? Filma. Tenta filmar. Vai. Se for aquela pessoa, talvez, que você sabe, vamos falar do ambiente de trabalho. Aquela pessoa que passa e você sempre fala, nossa, é o horário que ele vai passar aqui. Se prepara. Já deixa o celular. Gente, isso aqui faz tudo hoje em dia. Ele grava, ele faz tudo. Faz mesmo. Mulherada, use a seu favor, se proteja. É verdade. Guarda, faz vídeo, guarda os WhatsApp, guarda o e-mail que mandou, porque às vezes através de um e-mail veio uma forma subliminar. Tudo tem um começo. Uma cantada, ali, né? Um convite para jantar, um convite para almoçar. Você sabe que eu já peguei assim, o senhor, né, até foi com uma colega minha, ele é advogado, né? A gente foi em audiência e fazia algumas. Era um processo que estava rolando e tal. Sim. E o senhor chegava perto da minha sócia, advogada, né? E meio que arrumava o sutiã, assim, sabe? Assim, uma coisa meio arrumar a blusa, assim. Oi? Sabe, assim? Desnecessário, colega. Sabe, uma coisa tão íntima, sutil. Mas... E minha, né? Minha. É minha, é problema meu. Mas eu acho que é só pra... encostar, né? Mas nós viajamos juntos agora. Você viu um argentino inconveniente que você estava... Eu falei pra ele, não encosta em mim! Verdade. Aí meu filho tava junto, ele... O que foi, querida? O que foi? Eu falei, já resolvi. Nossa. Isso. Mas veja, não é todo mundo que tem essa reação. Olha o que aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos. Eu não tinha reação. É isso. Eu fiquei paralisada. Já se passaram os anos, exatamente. Ela foi, né, amadurecendo. Como eu vou reagir? E Pronto. É isso. Você lembra disso? Depois eu contei, né? Foi um estresse com esse argentino. Ele conversava comigo, ele começou a me pegar. Sempre colocando a mão. Aí eu falei,
não encosta em mim. E ele, não encosta em mim. Empurrei, meu filho viu. Aí ele se tocou, né? Aí meu filho, o que tá acontecendo? Eu falei, já tá resolvido. Aí o Renato, e segue a vida. O Renato, mas você tava sozinho? Eu falei, mas foi um minuto que um amigo nosso saiu no bar pra pegar. E ele teve a oportunidade de ficar ali com você. Ele teve a oportunidade. Isso que a gente tava em 11 pessoas. Nós estávamos em 11. Mas você vê. Mas é a oportunidade, porque eles encontram a oportunidade. Exatamente isso. Exatamente isso. Karen, eu falei que o negócio... Não, muito legal. Coitada. Ela convidou Fernando e Renato. Não dá. Dois que falam pelas tampas. Coitada. Mas, gente, tá muito legal, tá agregando bastante conhecimento técnico, né, legal, para que a gente realmente fale desse tema que é muito importante para as mulheres, inclusive aquelas que de alguma forma estão sofrendo esse tipo de assédio, saibam que vocês não estão sozinhas. Isso é muito importante. Tenham coragem. Né? Tem que ter coragem. E aqui a gente tá dando ferramentas para que vocês vão, vocês não estão sozinhas. E elas entenderem que acontece com todo mundo. Não aconteceu comigo. Isso, infelizmente precisa entender isso. É comum, infelizmente, exatamente. É comum, mas não é normal. De jeito nenhum, não podemos normalizar. Isso não é normal, então tem que realmente tomar algumas ações, seja a reação de empurrar e dizer aqui não, registrar evidências, e-mails, fotos, filmar, E você sabe que é importante, ainda pegando o gancho nisso, é importante a denúncia, porque provavelmente essa pessoa já fez contra as pessoas. Sem dúvida. E aí nunca encontrou uma pessoa que fosse pra cima. Pro embate. E aí você vai ser uma vítima, e se fica quieta, daqui a pouco vai ter outra vítima. Mais uma. Então, até nisso precisa pensar nessa cadeia, né? Que ela alguém já foi e alguém pode ser, então... A gente precisa eliminar, né? Vamos quebrar aqui agora. Esse tomando aqui, né? Falando dessa questão do Dia Internacional da Mulher e dos direitos das mulheres, essa questão faz a gente refletir sobre desigualdade de gênero, que é um aspecto que também é muito importante para a gente discutir aqui nesse podcast de hoje. Como vocês veem essa questão da desigualdade de gênero que impacta diretamente nessa violência, nesse assédio sexual? Eu posso ir um pouco mais ainda, impacta diretamente, a gente trouxe uma lei disso, inclusive, no salário, né? Porque quando você fala de uma discriminação de gênero dentro desse ambiente de trabalho, o que tem de mulheres fazendo as mesmas funções, às vezes até mais do que o homem, e você tem um homem ganhando mais do que as mulheres, tem um percentual, né, Fê, disso? Tem, em média, a mulher ganha menos que o homem, às vezes executando a mesma função, no mesmo cargo, 20%, 30%. Já chegou a ter uma discrepância de 40%. Nossa, isso é um absurdo. E não tem ninguém que fiscalize e que... É um absurdo. Porque tem, né? Mas tem agora, né? Tem. Eu vou trazer essa lei. Emprega mais mulheres, não é? Essa lei, ela é nova também, é julho do ano passado. A gente tem... Na verdade, é um programa, a emprega mais mulheres. Então, exatamente. Foram marcos, né, em 2023, muito relevantes para as mulheres. Exatamente. Depois eu vou também comentar de uma outra que é mais recente ainda, que é de dezembro. Mas dessa daqui, essa lei dispõe sobre igualdade salarial e de critérios remuneratórios nos termos da regulamentação entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. E aí ela altera, Fê, o artigo da CLT aqui, você quer falar dele? O artigo 461. Ela traz, na hipótese de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta seu direito de ação de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto. Interessante a multa também. Sem prejuízo no disposto à infração previsto, multa de quem trata 510 dessa CLT, 10 vezes o salário, o valor do novo salário devido pelo empregador ao empregado. Uau! Então, muito importante. Além dos danos morais, por ter tido essa diferença, a Fê fale também. Provavelmente vai ter a correção dos atrasados. Com certeza, então, se ganhava, era para ganhar 2, exatamente. O retroativo. Fora a multa. A multa. Dano moral, a correção e a multa. Agora, uma pergunta. O RH, Departamento Pessoal, tem lá uma tabela, obviamente, convenção coletiva, para seguir.
E aí, quem que... Eu vou te falar onde impacta isso. Batem o martelo que a mulher vai receber menos e o homem mais. Eu já vou te falar aonde, porque assim, é uma coisa, até o pessoal que tá ouvindo, às vezes pode até achar, mas isso não acontece. Acontece. E eu peguei um caso, Fê, esses dias, um caso assim, uma colega minha recente, né, Renata? Comentou assim, foi uma conversa, estava falando de trabalho e tal, ela falou assim, ela trabalha em uma grande empresa, e aí ela falou assim, nossa, ela estava desabafando, nem era o caso jurídico, ela falou assim, nossa, eu tô lá no meu serviço há tanto tempo, e sou só eu de mulher, e esses dias eu percebi que até gente que chegou depois ganha mais que eu, homem. E o meu chefe, ele nunca aumenta o meu salário. O que acontece, cara? Aí eu já vou falar. Nunca, nessas grandes empresas, eu já também fui um seletista de grandes incorporações, a gente sabe que a gente vira um número. A gente vira um número dentro desse balaio todo. O que acontece? O meu superior hierárquico imediato, ali seja um diretor, um gerente ou algo assim, um supervisor, é ele que vai adequar, é ele que vai dar essa indicação pro RH. Geralmente é assim. Não é o RH que chega com uma tabela e fala assim, gente, a gente tem que regularizar. A não ser que exatamente, né? A não ser que vem questão de convenção coletiva, ou de CID, etc. Assim. Fora isso, quem vai ver a capacidade técnica e avaliar, falar assim, não, pera lá, ela é uma mulher, mas está aqui nesse mesmo nível desse outro, opa, o gerente ele tem que olhar e falar assim, tem que ajustar isso daqui. Mas, Rê, só trazendo de novo a história do patriarcado, que é um problema social que ainda existe e impacta até hoje, quando vai chegar no momento de promoção, tem o homem e a mulher. Sabe o que eles olham? Ah, coitado, o homem tem filho para sustentar, tem casa. Eles pensam nisso. Aí a promoção acaba sendo mais para o homem a nível financeiro do que para a mulher. Porque nós estamos ainda enraizados, pensando no patriarcado, como se a mulher não sustentasse casa, não sustentasse filho. Pobre coitado do homem. Exatamente isso. No momento da promoção, ele olha com esses olhos. Infelizmente, que o homem, que é o provedor da família, precisa ganhar mais que a mulher. Exato. E aí a gente vê... É triste. Por isso a importância dessa lei sobre a igualdade salarial. Trazia a CLT, a equiparação salarial. Mas não era praticado. Mas não era praticado. E a importância dessa lei tá aqui. Você não vai cumprir, você tem uma punição, você tem multa. Além multa, de tudo, danos morais e ainda ter que equalizar os atrasados. E aí você vê, a gente vai fechando tudo isso. Você vê, a gente fecha esse cerco. Porque se é uma equipe bem treinada... Sim. Sobre as novas leis, sobre o que está aí acontecendo. A conduta da empresa. Exatamente. Você treina o RH, você treina os diretores, os líderes. Todos. Opa! Na hora ele vai falar, meu Deus, pra lá. Capacidade talvez técnica na minha equipe eu tenha isso daqui. Sim, deixa eu verificar se tem mulheres e homens, deixa eu ver os cargos deles. Deixa eu ver a capacidade técnica de cada um. Parametrizar de forma igualitária. O merecimento com base no ambiente de trabalho. Não por ser homem, não por ser mulher, pensando que ele tem família para sustentar. Mas ela também tem. Exatamente. Ao contrário, a mulher trabalha para sustentar a família, para ajudar o pai, para ajudar a mãe. Tô mentindo, para ajudar uma família inteira. Para cuidar dos além filhos. Da dela. Além da dela. Além da dela que ela tem que cuidar muitas vezes do Agora pai, veja, Karen, se for preciso, e aconteceu aqui, vir uma lei para mudar a CLT e fazer isso, veio. Né? Se nas próprias instituições tava lá o judiciário vendo, pessoal, o próprio legislador percebendo, abarrotando de ação provavelmente, né, de mulheres com salários menores do que os homens. Opa, tem uma lacuna aqui. Vamos fazer uma lei, então, para as empresas entenderem. Vai continuar acontecendo isso? Vai. Mas vai começar a doer mais ainda no bolso, porque a lei é clara. Não, porque além dessa lei, veio também aquele programa do Emprega Mais Mulheres. Que é onde fomenta que empresas devem contratar mulheres. E o Emprega Mais Mulheres não é que ela tem uma jornada flexível se ela tem filho doente, filho autista. É a primeira lei que a gente falou. Porque, assim, tem vários artigos e aí entre elas tem. Que é o programa Emprega Mais Mulheres. É isso aí. Tem um selo de certificação. Tem flexibilidade, né? E ela tem isenção de então, imposto. deve ser essa daqui, ó, Fê, ó.
Empresa Amiga da Mulher. Isso. É isso, que é essa 14.682. Tem a lei, nós falamos de CIPA, de 2023 tem a lei, 2023, mas também tem esse programa, Emprega Mais Mulheres. Isso. Empresa que é amiga da mulher. Tá aqui, ó, o caput, pode ler pro pessoal. Fica criado o selo Empresa Amiga da Mulher com a finalidade de identificar sociedades empresárias que adotem práticas direcionadas à inclusão profissional de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. É aquilo que eu falei, ela tem um selo e ela mostra o impacto da empresa na sociedade. E na vida dessas mulheres. E na vida dessas mulheres. Exato. E elas têm também o Emprega Mais Mulheres, ela vai ter uma jornada flexível se ela tem filho com problema, em relação às férias. E a empresa que adota o selo do Emprega Mais Mulheres, eu não lembro ela toda de cor, mas a empresa que adota, ela tem alguns benefícios na hora de pegar empréstimo, alguma isenção fiscal. Claro, tem que fomentar para quem... Claro. O governo traz todo um aparato para que as empresas tenham o selo do Emprega Mais. Né? Esse programa dentro das veja que, em síntese, essas 3 leis aqui que nós citamos... uma de 2022, que a gente fala sobre os programas e a necessidade dessa implantação e treinamento. A segunda lei agora de 2023, recente também, que é sobre a igualdade de salários, que tem multa e assédio. E essa de 2023 também, que é de dezembro, agora super recente, que é a Empresa Amiga da Mulher. Vejam, todas aí voltadas para a mulher. Para a mulher. A importância da mulher entender o papel dela e mostrar que ela pode empreender. Com certeza. Que ela pode ocupar, mesmo que ela empreenda, intraempreendedorismo, que é um assunto que você fala bastante, sobre o intraempreendedorismo. Dentro mesmo da empresa, a pessoa... Ela empreender internamente. E ela conseguir espaços de poder, de liderança. Exato. A lei vem para trazer essa igualdade de salário, a lei o selo lá, o Emprega Mais Mulheres, vem trazer esse fomento para que empresas colaborem, participem, para que mulheres tenham esse papel de destaque também. Exato. A CIPA vem para prevenir, para ajudar no assédio sexual também. Poderem ser ouvidas, né, Fê? Poderem ser ouvidas. A mulher, existem momentos que ela só quer ser ouvida. Poxa, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma coisa que eu posso trazer. Empreendedorismo. Eu dou a oportunidade pro outro, porque é homem. E eu acho que quando a gente falou aqui sobre o Dia Internacional da Mulher, eu acho que ainda nós não temos muito o que comemorar. Nós avançamos, mas ainda não tem. E a importância de falar sobre o 8 de março, sobre março, a mulher, é isso. Trazer pautas... que o assédio não é só para a mulher, mas é principalmente para a mulher. Isso. E acontece principalmente no ambiente corporativo. Conhecimento, a divulgação, a propagação da informação. Com certeza. Porque só com a informação a gente consegue mudar. E com leis. A gente avança, né, Fê? Porque é a informação que vai fazer com que as pessoas mudem suas culturas, a forma de pensar, de agir, né? Porque essas pessoas, em algum momento, vão se deparar com essas situações. Opa, eu já sei como agir. Exatamente isso. E pensando em como agir, como que as empresas, quais as estratégias que as empresas estão utilizando para combater essa questão do assédio? Beleza, a gente falou lá da CIPA, mas que mais que as empresas, que tipo de ferramentas elas podem implementar para se resguardarem com relação ao combate ao assédio sexual? Regimento interno. Você falou muito, né? Dessa questão muito. Eu bato nisso porque, gente, é fundamental ter um regimento interno. Não negociar certos tipos de atitude de funcionário. Não se negocia. Ele pode ser um excelente profissional, mas isso é inegociável dentro do meu ambiente de trabalho. Passar pano, né? Exatamente. Mas foi o diretor. Nossa, chegou uma Filho denúncia do diretor tal. É inegociável. Correto, é inegociável certo tipo de postura dentro do ambiente de trabalho. Treinamentos. Treinamento é importantíssimo. Profissionais bem treinados, qualificados e que entendam a importância. Sim. Além de treinamento, palestras. Palestra é muito legal, né? Você tira a pessoa daquele ambiente do dia a dia, coloca no auditório todo mundo, traz alguém de fora, porque às vezes a figurinha carimbada lá do SESMIT, da CIPA, traz lá a CIPA, traz um palestrante. E é legal trazer exemplos, porque às vezes a pessoa, ela acha que aquilo não é assédio, seja sexual, seja moral. Ela acha que aquilo não é. E trazer exemplos de forma didática para que ela entenda, opa, está acontecendo aqui comigo. Importante também as empresas tomarem de fato
conta disso e chamar para si o problema e punir, né? Porque muitas empresas, elas optam por isso. Ou eu vou passar pano e mando embora quem denunciou, ou eu simplesmente não denuncio e finjo que não aconteceu nada também e mando ainda, e sem justa causa. Eu acho que as empresas já passou da hora delas tomarem conta desse assunto e realmente punir e falar, você está sendo mandado embora ainda por justa causa. Sim. Né? Tomar a frente disso é muito importante para começar, né, a mudar. Porque assim, uma hora ou outra esse assunto chega, ainda que é sigiloso, fulano foi mandado embora. Nossa, por quê? Esse assunto, ele vai provavelmente rodar em algum momento. A Rádio Peão é muito forte, gente. Exato. E ela é muito eficiente. Exato. Eu admiro a comunicação. Exato. Às vezes a organização melhor ela não do tem, que o WhatsApp. Não flui a comunicação dentro da organização, mas a Rádio Peão, ela é muito boa. E ela você sabe que esse impacto ele vai ser positivo para a empresa nesse momento. Porque fala assim, nossa, mas fulano, porque a empresa não tolera. Não. Todo mundo está treinado. Tem que ser tolerância zero mesmo. Tolerância zero, Fê. É a empresa ter quase que um selo, a gente pode criar. Tolerância zero. Selo tolerância zero. Para assédio, para importunação, para bullying. Aí, ó, outras violências no ambiente de trabalho. Exato. Vamos patentear, hein? Selo tolerância zero para esses assuntos. Quanto mais as empresas forem combativas nesses assuntos, vamos voltar a esse caso aí do elevador que eu não sabia e a Fê trouxe, que a XP mandou o cara embora. Não foi no ambiente de trabalho, mas sabendo da postura dele, mandou embora. Tá certo. Tá certo, tolerância zero. Porque você fala assim, mas o que tem a ver ele fez fora do ambiente de trabalho? Tem tudo a ver. Uma pessoa que comete uma atitude dessa fora do ambiente de trabalho, ela é capaz de tudo dentro do ambiente de trabalho. Você confia numa pessoa dessa? Não. Desculpa. É a falta da confiança que você perde naquele profissional. Não confio. E da mesma forma, teve até um caso que foi televisionado de um professor de música que derruba ele empurra, a senhora e ela cai. E ela tem ferimentos até graves. Nossa. E assim, ele foi mandado embora. Qual que foi a conduta? Mas não estava no ambiente de trabalho. E daí? Ele foi mandado embora. Porque são os valores. Exatamente. A empresa estabelece. Nos regimentos internos, a gente fala muito sobre os valores. Política, culturais. Sistemas de gestão. Exatamente. Você incute ali missão, visão, os valores da empresa. E se esses valores são respeitados, eles são respeitados em qualquer lugar. Exatamente. E você vê... Eu tô dentro da empresa, que eu sou uma coisa, fora eu sou outra, né? E você vê que isso chegou o momento de tirar da gaveta, porque até então missão, visão, valores era uma coisa, né? Assim, ficava lá. Você faz, que nem PGR, PCMSO, gente. Vocês sabem que eu tô falando de segurança. Agora, não, você tem que praticar. Exato, precisa tirar da gaveta, revisitar aquilo, porque chegou o momento disso brilhar. A gente tá nesse momento, fez um papel perfeito, porque ela mostra o impacto de uma ação dele, e ela mostra o papel da empresa na sociedade, é reprimir esse tipo de conduta, mesmo que não tenha acontecido no ambiente de trabalho. Aonde que reverbera, né? E o impacto que isso gera também para os assediadores de plantão. Porque cuidado. Pode acontecer comigo. Por isso, assim... Se você toma esse tipo de atitude, cuidado. Exato. Você pode ser o próximo. Mulheres estando nesse ambiente de trabalho ou não, denunciem, procurem ajuda, conversem com a sua amiga, né? Às vezes você... tá ali guardando a situação, né, Fê? Porque muitas vezes você sente vergonha, infelizmente. Exato. É isso. Mas converse, leva o assunto. Se acha, às vezes, que o RH ainda não está preparado, às vezes acontece. Às vezes é um RH que você olha e já pensa, nossa, eu vou falar lá e eu sei que vai virar fofoca. Entra na justiça, procura um advogado. Entra com uma rescisão indireta. Temos 2 advogados. Exato. Exatamente. Assim, mas não passe esse apuro e essa tristeza psicológica. Não se omita. Acaba com o dia a dia, exatamente. Tem tantos outros impactos. Então, assim, não se permita isso. Exatamente. Eu acho que o Renato falou, foi bem colocado. A mulher não pode se omitir, ela não pode ter medo, ela precisa ir buscar o espaço dela, quando nós falamos em equidade, lutar por esse espaço, que é dela por direito, porque ela é capaz. É dela, é nosso, né? Nosso.
Ela é capaz, nós somos capazes de tudo. Com certeza. Como ele disse, a mulher vai revolucionar o mundo, gente. Já revolucionou, é verdade. E eu acho que é muito importante o engajamento de todos os funcionários dentro desse ambiente para justamente como que eu posso ajudar numa situação. Porque a colega está passando pela situação, ela está com medo. O que eu posso fazer? Que caminho eu posso... Claro, sem expor, né? Eu acho que é muito... A fala nesse momento dessas pessoas que querem ajudar, serem esses protagonistas da ajuda, ela é muito importante porque ela tem que tranquilizar aquela pessoa, praticamente pegar no colo e falar assim, você não tá sozinha, ó, vamos traçar aqui um plano de ação? Isso. Ó, aconteceu isso, eu não vou expor nem você e nem a pessoa que você tá me falando, mas a gente vai procurar fulano, beltrano, e se não der certo, a gente tem outro caminho a ser seguido, e se nada der certo, a gente tem a justiça aí do trabalho. Exato. É o abraço e apoio, né? Exatamente. Porque isso. a mulher, nesse momento, ainda que as pessoas elas tenham a fúria, né? Porque provavelmente quando chega em alguma denúncia, chega isso, primeiro todo mundo é aquele ímpeto de poder resolver. E às vezes esquece que a mulher precisa ali de um abraço, de um acolhimento. Como que tá essa saúde psicológica dela? Inclusive, existem casos que até causam afastamento. Por saúde psicológica, né, Fê? Que vontade você quer? Você tem de entrar naquele ambiente? Imagina. Você vai olhar e a pessoa, dá um pânico. o seu assediador tá lá. Exato. E aí você tem que responder diretamente para aquela pessoa? Exato. Você não então, quer nem sair de casa. Importantíssimo apurar os fatos e chegar até esse final e punir, mas tão quanto mais ainda é o cuidado com essa mulher. É o que a empresa ela vai fazer, inclusive depois disso, com essa pessoa, com esse empregado, essa pessoa, né, dentro da empresa. Pera lá, eu tirei, tá bom, mas como que ela tá agora, né, também, né? Então, é muito importante isso, ter essa política voltada para isso. E o depois, né? O antes, durante e o depois. É um ciclo que precisa fechar. É isso. Porque às vezes as pessoas não sabem lidar com o antes, aí recebem informação, não sabe tratar também. Exato. E aí você tem uma situação crítica e que você também não sabe lidar. E para não reverter também, de se tornar uma pessoa culpada, das pessoas passarem e falar assim, fulano foi mandado embora por causa dela, sabe? Sim, é verdade. Pode com toda a razão. E aí vira... Ela estava tanto. Ai, olha lá. Teve aquela lá falar alguma coisa. Não era nada. Não era nada. E aí começa o algoz, né? Fica perseguindo aquela pessoa. Sim. E ninguém vai querer ser amigo. É por isso a política da empresa precisa ser bem séria, Precisa tomar cuidado. A questão do regimento que você ajuda bastante, né, Exato, para não acontecer esse tipo de situação. Ter um código de conduta que realmente coloque ali os valores, as pretensões. Exatamente. Para cada tipo de situação dentro da organização tem que estar bem escrito, né? Para não ter falha na comunicação. A comunicação é fundamental. E seguir, porque não adianta escrito. Você tem que tirar da gaveta, deixar acessível para todo mundo. Precisa deixar um lugar exposto. Na intranet, no site da empresa. Impresso, se for o caso. Entrou, já assina tem aqui, que ter acesso. O computador lá, já aparece lá. É verdade. Precisa ser falado para realmente fazer sentido. Porque se for uma coisa de alguém falar assim, não, mas nunca nem li isso, precisa fomentar esse regimento, explicar, tem que funcionar. dar treinamento, palestras. Porque isso tem que ser tão profundo, porque precisa mexer na cultura da empresa e desses colaboradores. E mexer na cultura é uma coisa que é do hábito. E como que você muda o hábito de uma pessoa? Você realmente tem que começar a mexer nos valores, ver o que é importante para aquela empresa e começar a alimentar, né? Sustentar, nutrir, informar. Isso só o hábito. Vai habituando a pessoa, ela vai entender. Até o momento que essa cultura se consolida. Exatamente. Nossa, gente, que legal foi falar com vocês. Vocês são fantásticos, tá? A gente fala, né? Coitada, né? A gente fala. A dupla. Eu vou contar aqui os bastidores. Pessoal, a Karen, eu perguntei antes, eu falei, quanto tempo, né, de podcast? A Karen falou assim, não, são 15 minutos, mas a gente tem até 2 horas. Falei assim, ó, se deixar 15 minutos. Falei, 15 minutos. Eu falei, você freia a gente, você chuta a gente embaixo da mesa, porque a gente fala, ainda mais de uma pauta tão importante. Muito, gente. Tem nós temos aqui assunto pra
Pra dar e vender. Mas obrigada, viu, pela participação de vocês. Foi um prazer. Foi muito importante falar dessa pauta, né? E aí, falando de pessoas muito atuantes no direito das pessoas, no direito do trabalho, nessa questão do assédio sexual e da violência no trabalho. Muito obrigada mesmo por toda a colaboração de vocês. Imagina, foi um obrigado prazer, né? Mais uma vez pelo convite. Eu sei que a Fê também, a gente adora falar desses assuntos, né? A gente adora humanizar o direito e a nossa legislação também. Porque é isso, a gente precisa trazer para uma linguagem que todos entendam. Exato, e acessível. Então a gente adora falar disso, né, Fê? E sem trazer aquele juridiquês. Porque palavras de porque as pessoas que... O público aqui é o público que talvez esteja sofrendo assédio. Então precisa ser uma forma fácil. E até os empresários até os empresários precisam entender. Eles já entenderam que criminalmente responde, já entenderam que na área trabalhista responde, como tem que agir, como tem que fazer. Nós levamos a informação de uma forma leve e descontraída. Muito leve e descontraída. Acho que isso é a ideia principal. Parabéns pelo podcast. Muito obrigada. Parabéns por levar conhecimento, por levar informação, porque é assim que se muda a cultura de empresas, países, pessoas, exatamente assim isso. Exatamente. É uma missão árdua, né? Isso mesmo. Eu sei que vocês também têm um podcast de vocês. Mesmo. E eu sei que a agenda é bem corrida, então muito obrigada, gente. Foi um prazer, viu? Obrigado. Agradeço imensamente o convite. Obrigado. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse tema do nosso podcast, porque a ideia realmente foi aqui trazer um pouco da legislação, mas de uma forma branda, para que todo mundo possa entender, principalmente vocês, mulheres, e não só as mulheres, homens também, que por algum motivo estão sofrendo qualquer tipo de assédio sexual, violência no ambiente de trabalho. É importante que vocês saibam que existem canais, se não dentro das organizações que são os canais de ouvidoria, vocês podem procurar o Disque Denúncia, que é o 181, e o 190, que é o número da polícia, que lá vocês vão conseguir todos os respaldos para que vocês consigam esse acalento e esse direito que vocês merecem. Se vocês gostaram desse podcast, acessem o nosso QR Code, comentem, curtam, compartilhem. É isso aí. Espero vocês para a nossa próxima edição do nosso podcast SH Assessoria em Pauta. Obrigada. Até!